Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do RB Notícias, primeira edição, ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Agora são 11 horas e 35 minutos no Acre. Se você perdeu o primeiro bloco, nós estamos aqui. Eu e o doutor Fernando de Assis, doutor, professor da Universidade Federal do Acre e coordena na UFAC o Comitê de Crise contra o Coronavírus. Você pode, a partir de agora, enviar sua mensagem para o telefone do Neto, coloca na tela aí, Neto, para o meu também, esse aí é 99366441. Você pode enviar para o telefone aqui comigo no estúdio, 999515255. Faz a sua pergunta, faz o seu comentário, pede a sua ajuda. O doutor está aqui para lhe ajudar no que for possível, tá? Antes disso, aproveitando a oportunidade, já que o assunto é a guerra contra o coronavírus, a deputada federal Mara Rocha, do PSDB do Acre, ela que é presidente licenciada do partido, apresentou uma proposta, doutor, que eu acho importante, só que dificilmente vai ser atendida. Ela quer que o Fundo Amazônia, ela encaminhou um documento, um ofício aos financiadores, né, ao governo da Alemanha, do Reino Unido, para que os 300 milhões do Fundo Amazônia sejam investidos agora contra as pandemias diversas, sobretudo contra o coronavírus. Dificilmente eles vão aceitar, porque esse pessoal não está preocupado muito com vidas, está preocupado em proteger o meio ambiente. Seria bom que a proposta fosse atendida, né? Ela propõe também que, acho que isso aí é mais viável, que os maiores salários dos poderes executivo, legislativo e judiciário, haja uma redução, pode ser negociada aí, de 10% a 20%, para, nesse período aí, pelo menos nos próximos 90 dias, abril, maio, junho, esse dinheiro ser destinado ao Fundo de Combate ao Coronavírus. É uma proposta interessante, eu acho que vai ser aceita sim. 11h37, chegando a primeira pergunta aqui, vem do Ayrton, Cidade do Povo. Ayrton Souza, Cidade do Povo, 2º Distrito. Obrigado pela audiência aí. Ele diz: estou horrorizado com o que vi ontem em relação à previsão do doutor Thor Dantas. Ele quer saber a sua opinião sobre a previsão do doutor. Bom, Ayrton, a previsão que o doutor Thor fez ontem, na verdade, foi baseada em dados científicos. A gente pegou dados da China, Irã, outros países, Espanha, Itália e alguns dados dos Estados Unidos, que mostram como é que está sendo o comportamento. Então, existiriam 3 cenários, foram esses dados que a gente apresentou lá para o governador e para a prefeita, que a gente teria um cenário melhor, que seriam 10% da população infectada, um cenário maior de 25% e um cenário ainda maior de 50%. Né? Então, esses dados são dados baseados em informação científica. A gente tem um grupo de pesquisadores que está calculando aí diuturnamente sobre esses dados. Então, não é alarmista, é um dado que pode ser real, mas que também existem situações que a gente pode fazer, situações que a gente está propondo para o governo, para a prefeitura, que alguns já estão sendo feitos, para mitigar esse número, para diminuir esse número. Até porque ali não é uma afirmação que ele fez, né? Foi uma projeção. Não, são projeções estatísticas, né? Projeção é projeção. Né? Claro que com base em dados. A gente está se baseando nas curvas epidemiológicas que estão acontecendo em outros países. Mas aqui, a gente no Acre tem algumas características que falam a favor. A gente tem uma população mais jovem, então esse número pode ser melhor. Mas, em contrapartida, a gente tem menos leitos de UTI do que o que tinha na Itália, do que o que tem na Alemanha, do que o que tem em São Paulo. Então, isso fala contra. Por isso, a importância daquilo que a prefeita falou, o senhor Narciso falou anteriormente, da gente ainda manter o distanciamento social, né, à medida do possível ficar em casa, para aqueles que podem, né? E os estudos que a gente está fazendo também na UFAC estão levando em consideração aquela população que precisa trabalhar, né, que necessita de trabalhar no dia para poder comer à noite, né, e dar alimento para a sua família. Essa aqui não se identificou, mas o importante é a pergunta. Bom dia, ainda não há previsão de medicamento para o combate ao vírus? Não, os vírus são difíceis de fazer medicamento, porque os vírus são altamente mutáveis, né? Existem muitas pesquisas para confecção de um soro. O soro é quando a gente pega os anticorpos daquela pessoa
que já foi imunizada pelo vírus, que já teve contato com o vírus, para poder dar para aqueles doentes. Então, o mundo inteiro está parado, né? Todas as pesquisas estão paradas, todo mundo está focando no coronavírus. A gente espera que em breve isso aconteça e que em breve tenha uma vacina também. Dona Maria das Graças, da Baixada da Sobral, ela quer saber o seguinte, com relação, talvez não esteja ao seu alcance. Ela está preocupada o seguinte, se as previsões do doutor Thor forem reais, ela quer saber como vai ser a correria nas unidades de saúde, sobretudo lá na UPA do 2º Distrito, onde é digamos assim, o quartel-general, né, do primeiro atendimento. Então, Maria das Graças, essa é uma preocupação, por isso que a gente tem alertado, por isso o empenho todo de se preparar o sistema de saúde, né? O governo e a prefeitura pararam os atendimentos ambulatoriais, atendimentos que a gente chama eletivos, né? Cirurgias eletivas, justamente para preparar o sistema para poder receber esses pacientes que porventura venham a precisar de algum auxílio. E os governos já estão preparando também, a prefeitura, o governo, hospitais de campanha, e aí o Exército vai se mobilizar, a Defesa Civil vai se mobilizar, como a gente está vendo em todos os lugares do mundo. Chegando mais uma pergunta aqui. Essa vem da Letícia Amorim, do Tancredo Neves. Ela quer saber o seguinte, se a UPA do 2º Distrito continua sendo o local do primeiro atendimento? É isso? A UPA do 2º Distrito é a nossa referência. Agora, eu quero enfatizar um programa muito interessante, que é também pioneirismo da UFAC, que é o Telesaúde da UFAC. A gente pede para que todas as pessoas que tiverem sintomas gripais e que quiserem tirar suas dúvidas, primeiro liguem para esse número. Eu acho interessante. Qual depois número? Fornecer. Eu não estou com ele de cor aqui agora, mas daqui a pouquinho eu pego. São 3 números de telefone celular ou WhatsApp. A pessoa liga e tem as informações, e nós temos alunos que estão sendo treinados. Isso está sob coordenação do professor Odilson, que também é da UFAC. Fez esse grupo fantástico, o doutor Oswaldo e o doutor Rodrigo também. E com isso a gente consegue triar para ver quem precisa ir para a UPA. Então não é interessante que vá direto. Por favor, liguem primeiro para esses números para saber se você tem indicação ou se você vai ser atendido por um estudante de medicina ou um médico, estudante já em nível avançado, que foram treinados, estão aptos a responder todas essas perguntas. Gente, ó, o telefone, você pode ligar mais para esse número aí, tá? 9936-6441, o telefone do Neto, porque o meu congestiona aqui, porque há muitos grupos de WhatsApp, então para me chegar a pergunta, de fato, eu vou demorar um pouco. Então, nesse número aí, é bem mais fácil, porque o Neto repassa para mim, tá bom? 99936-6441, você pode ligar agora, faz a sua pergunta, faz a sua denúncia, pede a sua ajuda, tira algumas dúvidas aqui com o doutor Fernando, ok? 11h43, Matheus, eu estou gripado, a vacina da gripe vai fazer efeito em mim? Quer saber? Não, pode tomar, se não tiver febre alta, uma outra coisa, mas ele pode tomar a vacina da gripe, sim. A vacina da gripe está sendo disponibilizada primeiro para aqueles profissionais de saúde idosos, né? E depois já vai ser disponibilizada a todos. Ela quer saber aqui se acho que ficou meio complicado aqui. Não entendi. Ela quer saber, quer saber sobre o resultado do exame. Quer saber se eu acho que é o Hemoacre. Não sei. Está funcionando. Tá, esses órgãos todos da saúde estão funcionando. Né? Então, funcionando de forma restrita, né? Principalmente atendendo só a maioria dos casos de urgência. Ela falou aqui do Intoacre. Estudo do coração, então. Traumatologia, digo. Talvez a pergunta seja se o governo tem a pretensão de usar o Intoacre como hospital de campanha, alguma coisa assim, né? Existe a possibilidade, sim. Porque lá é traumatologia, mas pode ser usado também, né? Pode, né? A gente vai precisar de leitos, né? O governo já está pensando nessa possibilidade. Dona Viviane do Santo Inês, a pessoa infectada, depois de curada, pode ser infectada outra vez? É uma pergunta importante. É importante e interessante. Não tem essa resposta ainda. Parece que tem alguns pacientes que estão tendo uma segunda infecção. Provavelmente existe a possibilidade de já ser até uma mutação desse coronavírus 19. Então existe essa possibilidade. Quando os vírus se replicam muito, algumas replicações podem dar errado, ele muda o DNA, né?
o RNA, na verdade, para esse vírus, e aí a mutação ocorre e você não fica mais. Como o vírus H1N1, esse vírus que a gente toma a gripe todo ano. Todo ano tem uma cepa nova, um vírus novo, por isso que a gente tem que vacinar todo ano. Olá, bom dia. Estou com gripe e um pouco de falta de ar. Posso fazer teste do Covid-19? Ela quer saber se pode estar com a doença. Poder pode. A gente considera hoje todo mundo no meio de uma pandemia, todo mundo é suspeito, né? Eu vou deixar o telefone aí depois para vocês. Aliás, ela não, ele, é Leandro. Muito obrigado, Leandro. Né? Então, Leandro, depois eu vou deixar aqui, mas vocês conseguem ver esse número na internet também, do Disque Saúde da UFAC, do Telesaúde da UFAC, para você, aí o médico lá, ou o aluno vai te perguntar algumas coisas, vai ver se você se encaixa naquele paciente que precisa ir para a UPA e fazer os exames, ou se você deve ficar em casa. Mas de qualquer forma, eu já aviso, quem tiver com sintoma gripal já tem que tomar as medidas de isolamento, põe a máscara e todos os cuidados de isolamento. A gente considera hoje todo mundo com gripe, com o coronavírus, porque a gente não tem como fazer teste em todo mundo. É verdade. Silvia Lima, do São Francisco. A pergunta dela também é interessante, doutor. Ela diz, olha, o confinamento das famílias pode ser ainda mais prejudicial. Lembrando que, segundo ela, na casa dela tem apenas 3 cômodos e são 5 famílias, 5 pessoas. Exatamente. Como manter essa distância, doutor? A gente fez uma teleconferência com a prefeita na segunda-feira a respeito disso. Vamos ter outra reunião hoje. A gente tem pensado em formas nessas famílias, principalmente que têm idosos ou pacientes positivos, né, que façam um teste de positivo, ou aqueles gripais que não têm condição de fazer o isolamento em casa. A prefeitura e o governo do estado estão pensando em formas da gente tentar usar abrigos ou hotéis. Isso tudo está sendo calculado, está sendo estudado. Muito bem. Manda um beijo para mim. Um beijo. Lênin Oliveira. E para os meus filhos também, o Luan e o Juan. Um beijo para todo mundo na família. 11h47. Outra pergunta aqui. Olá, bom dia. Em todas as curas foram usados o hidróxido de cloroquina. Ela quer saber. Então, a hidroxicloroquina, que é um remédio usado para malária e outras doenças reumatológicas, ele tem tido... Sandro Bacelar. Sandro, ele tem tido alguma resposta em alguns casos graves. A hidroxicloroquina não é o remédio até o momento para ser usado em todos os casos. Então, porque ele precisa de uma associação também, né? Às vezes se associam com outro antibiótico, né? Mas teve algumas respostas boas em alguns casos, mas não são todos os casos. Então, os pesquisadores ainda estão identificando qual é o grupo de pacientes que se beneficia com a hidroxicloroquina. Mas, de qualquer forma, ela não deve ser tomada profilaticamente, você não deve tomar isso para prevenir o vírus, ou se você tiver sintomas leves. Inclusive, nós estamos passando um problema aqui com a hidroxicloroquina, que os pacientes que precisam da hidroxicloroquina já estão tendo dificuldade em achar. Pacientes que têm lúpus, outras doenças reumatológicas, precisam tomar esse remédio e não estão achando. Legal. Então, por favor, não compre esse remédio. Se tiver comprado, devolva para as unidades de saúde. Muito bem. Pessoal, pode ligar 99936-6441, faz a sua pergunta e a gente repassa aqui para o doutor. Não mande, eu fui falar o número do meu celular, aí as pessoas mandam. E como tem muitos grupos de WhatsApp, para mim chegar lá demora um pouco, então a gente perde tempo. 11h49. Olá, bom dia. Meu nome é Sete. Quais são os sintomas? Quer saber quais os sintomas? Porque há uma diferença entre os sintomas da gripe, essa gripe nossa de cada dia, com a gripe do coronavírus. Né? Na verdade, o coronavírus é uma gripe, né? É diferente do resfriado. Geralmente o coronavírus vem